Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal, o Evangelho do Reino. Entendes tu o que lê? Nós estamos lendo e comentando sobre as parábolas de Jesus e hoje vamos falar sobre a parábola do semeador. Não vamos perder tempo, vamos direto nela. Mateus capítulo 13, verso 1 em diante. Vamos ler. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta bem atenção. Sempre Jesus, quando falava as suas parábolas, contava as suas parábolas, ele terminava dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Acercando-lhes dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por meio de parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Bom, essa já é a primeira questão, né? O que Jesus está falando? Como assim? Ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Bom, lembra que nós lemos ali atrás? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ter ouvidos para ouvir. Ou seja, quem ouve querendo entender. Quem realmente quer entender a voz de Deus. Quem realmente quer fazer a vontade de Deus, procura entender aquilo que ele está falando. E isso é uma coisa que faz a diferença muito grande, né? Há muitas formas de ouvir, né? Há pessoas que ouvem para criticar, há pessoas que ouvem para rebater, para debater. Isso acontece muito, né? Às vezes as pessoas perguntam o que pensamos sobre determinada coisa, como lemos determinado assunto nas escrituras, mas ela realmente não quer entender o que nós entendemos. Às vezes ela quer ouvir, gostaria de ouvir aquilo que ela pensa da nossa boca, ou às vezes ela quer ouvir o que nós pensamos para retrucar, para debater. Mas se tratando do nosso relacionamento com Deus, será que nós realmente queremos fazer a vontade de Deus? Será que nós realmente estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor? Porque o que acontece muitas vezes é que nós não temos realmente ouvido a palavra de Deus. Não é que nós não temos lido ou escutado aquilo que Deus fala, mas nós não estamos dispostos a ouvir. É isso que Jesus está falando, né? E os discípulos era diferente. Eles haviam tomado uma decisão na vida deles de seguir ao Senhor. Então eles tinham no coração um desejo de entender a palavra de Deus, um desejo de saber qual que é a vontade de Deus, aquilo que Deus queria para eles. Então eles tinham ouvidos para ouvir, e enquanto os demais não. Sabemos que as multidões que seguiam Jesus, eles estavam à espera do milagre, espera da bênção, espera de algo que Jesus iria fazer, mas eles realmente não estavam muito afim, né, de fazer a vontade de Deus. Eles queriam a bênção de Deus.
mas eles não queriam fazer a vontade de Deus. E essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, né? Nós, quando lemos as Escrituras, ou quando vamos ouvir uma pregação, né? Vamos a uma reunião para ouvir a pregação, nós realmente queremos que Deus fale conosco, a ponto de nós obedecermos aquilo que Ele pede de nós, ou nós só estamos atrás de novidades ou coisas interessantes, coisas que mexem com a nossa cabeça ou que mexem com o nosso coração, mas que não estamos dispostos a ouvir. Então, aquele que tem ouvido para ouvir, lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos continuar. Verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Eles não compreendem porque não ouvem. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Agora olha a razão. Pois o coração desse povo está endurecido. E ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertem e os cure. Essa era a situação espiritual daquele povo, né? E que povo é esse que Jesus está falando? Está falando principalmente dos religiosos, daqueles que realmente não queriam ouvir a Deus. Eles haviam criado um sistema de como agradar a Deus, mas era uma coisa que partia deles. Era algo que eles faziam, era algo do entendimento deles. Mas eles não estavam realmente dispostos a ouvir a Deus. E isso é uma característica da idolatria, né? O idólatra é aquele que transforma Deus num ídolo, mudo, que não fala, que não ouve. E ele acredita estar servindo a Deus, ele acredita estar fazendo coisas para ganhar o favor de Deus, mas ele não quer ouvir o que Deus quer falar. Eles têm muito para falar, mas nada para ouvir, né? Eles têm muito para dizer a Deus como devem ser as coisas, mas eles não querem ouvir o que Deus quer deles. Essa era a realidade daquele povo, né? Você que lê os evangelhos vê como Jesus estava sempre embatendo, né? Tendo resistência por parte dos fariseus, por parte dos saduceus, por parte dos frequentadores da sinagoga, do templo, porque eles não estavam querendo ouvir a Deus, né? Eles queriam falar muita coisa para Deus, mas eles não queriam ouvir a Deus. Eles queriam fazer muita coisa para Deus, mas eles não queriam fazer o que Deus queria que eles fizessem. Eles estavam dispostos a trabalhar para Deus, mas não queriam que Deus trabalhasse na vida deles. Essa é a triste situação de um religioso que tem um coração endurecido, que não tem ouvido para ouvir, né? Que não tem olhos para ver, porque ele quer fazer a sua própria vontade. Ele levou isso do mundo, do pecado, para dentro da religião. Ele continua egoísta, ele continua fazendo a sua própria vontade, ele continua andando no seu entendimento do bem e do mal. Lembra lá o início da história do pecado, né? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele quer andar pelo seu próprio entendimento, não está disposto a ouvir, não quer ver. E esse é o grande problema. E é por isso que Jesus falava por parábolas. Mas bem-aventurado os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois na verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Está falando daqueles que morreram com esperança da vinda do Salvador. Eles queriam ver, mas não conseguiram porque não foi no tempo deles. Eles queriam ouvir. Essa é a grande questão. Nós queremos ver, nós queremos ouvir. Se nós queremos ver e ouvir, Deus vai falar conosco.
Mas se nós não queremos ver e ouvir, realmente nós vamos ficar andando, continuando andando e ouvindo a voz da nossa própria ideia. Vamos continuar ouvindo a voz do nosso próprio coração e vamos acreditar que isso é Deus e vamos estar enganados. Queremos realmente ouvir a voz do Senhor, queremos realmente ver o caminho que Deus nos indica, ou nós estamos firmes nas nossas próprias convicções religiosas, nas nossas próprias doutrinas, dogmas, no nosso próprio entendimento, e não estamos dispostos a ouvir mais nada. Não queremos ouvir, não queremos pensar sobre isso, não queremos abrir nosso coração para tentar entender. Então nós estamos na mesma situação, aquele povo de coração endurecido. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aqui tem um detalhe interessante. Se nós formos no Evangelho de Marcos, lá Marcos vai dizer o seguinte, ele vai falar, Marcos, capítulo 4, Marcos 4, nem fala sobre a parábola do semeador. Tem um detalhe que me chamou muito a atenção. Diz assim, verso 14, Mateus não fala isso. O que semeia, semeia a palavra. E em Lucas, que no Evangelho de Lucas, também fala sobre a parábola do semeador, Lucas 8, a partir do verso 4, fala algo interessante. Verso 11, esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E isso, para mim, tem um significado muito, muito importante, né? A palavra de Deus é a semente. Não é aquilo que os homens entendem que é a palavra de Deus. Não é aquilo que nós, através do conhecimento, nosso estudo, nosso próprio entendimento, quando lemos as Escrituras, né? E às vezes a gente pensa que quando conhecemos as Escrituras, estamos ouvindo a palavra de Deus. Não, as Escrituras foram nos dadas para nos revelar a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus falando. E Deus fala através das Escrituras. Mas nem sempre nós queremos ouvir a voz de Deus. Vamos continuar. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esta é a que foi semeada à beira do caminho. Voltando lá. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Essa é aquela questão. Vocês vão ver que os próprios discípulos, né? Aqui em Mateus não fica muito claro isso, mas se você lê Marcos, Lucas, eles procuram Jesus, para que Jesus explicasse para eles a parábola. Né? E isso é o que acontece quando nós lemos as Escrituras. Nós podemos ler as Escrituras e ficar satisfeito na leitura da Escritura. Nós podemos ficar satisfeitos com o nosso próprio entendimento daquilo que nós lemos. Nós podemos ler as Escrituras e procurar algum livro doutrinário, um livro teológico, um livro que fala sobre as Escrituras, e ficarmos satisfeitos em ouvir o que outros, a leitura de outros da Escritura. E quando fazemos assim, quando nós simplesmente não entendemos e isso não mexe conosco, o maligno vem e leva isso de nós. É muito importante que nós façamos como os discípulos, né, quando lemos as Escrituras. Que nós possamos ler as Escrituras, mas que nós possamos fazer isso em oração. E pedir para que Deus nos fale a sua palavra. Esse é o grande desafio. Ouvir a palavra de Deus enquanto nós lemos as Escrituras. Ouvir a palavra de Deus enquanto nós oramos. Ouvir a palavra de Deus enquanto ouvimos uma pregação. Eu espero que você que me ouve não fique satisfeito apenas em me ouvir
aquilo que o seu entendimento percebe daquilo que eu estou falando. Mas é muito importante que, enquanto eu falo, leio, comento as Escrituras, você possa querer estar também ouvindo a palavra de Deus. E isso você só pode ouvir de Deus. Eu posso ler as Escrituras, eu posso compartilhar com você aquilo que eu entendo da voz de Deus, da palavra de Deus, quando eu leio as Escrituras, mas isso não significa nada se Deus não falar com você. E o que acontece é que muitas vezes nós, quando lemos as Escrituras, nosso coração está igual essa é a beira do caminho. Nós lemos e ficamos satisfeitos com a nossa leitura, nós não entendemos e nós deixamos passar. Vamos seguir. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra, esse já ouve a palavra, e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É muito importante que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós realmente meditemos sobre ela, nós realmente deixamos a palavra de Deus agir na nossa vida, deixamos a palavra de Deus aprofundar suas raízes no nosso coração, para que quando vier as lutas e as dificuldades, nós permanecemos na palavra. Então, nós precisamos deixar que a palavra de Deus aprofunde as suas raízes do nosso coração. Nós precisamos perseverar em ler, em ouvir a palavra de Deus através das nossas leituras, através da nossa oração, para que essa palavra aprofunda na nossa vida. Porque esse aqui, ele ouve a palavra e a recebe com alegria. E o problema não é esse, o problema é que ele não tem raiz profunda. Ele se contenta apenas com aquela alegria de quando nós ouvimos a palavra de Deus. Mas ele não aprofunda naquilo, ele não persevera, ele não deixa que a palavra de Deus enraiza no seu coração. O que semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Também pode acontecer. Nós podemos receber a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, receber ela no nosso coração, mas nós estamos tão preocupados com as riquezas, com as coisas desse mundo. Isso toma tanto nosso tempo, é tão prioridade para nós, que acaba ficando infrutífera. Estamos tão envolvidos nessas coisas e nós corremos esse risco. Às vezes as pessoas ouvem essa parábola do semeador e tem aquela ideia de que cada semente é um tipo de pessoa. Não, eu acho que cada semente é uma situação da nossa própria vida. Às vezes nós lemos por ler e o diabo rouba aquilo que Deus queria falar conosco. Às vezes lemos, ficamos empolgados com aquilo que nós ouvimos, mas nós não aprofundamos. Às vezes realmente recebemos a palavra de Deus, mas estamos tão envolvidos com as coisas dessa vida que ela se torna infrutífera. Mas olha aqui no final. Mas o que é semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60, a 30 por um. É muito importante que nós compreendamos a palavra de Deus. É muito importante que nós, ao ler as Escrituras, nós não fiquemos satisfeitos apenas com ler as Escrituras, mas que nós queremos entender, ouvir a palavra de Deus. E assim ela vai trazer frutos para a nossa vida. Espero que você tenha recebido a palavra de Deus enquanto me ouve. Continue conosco. Deus te abençoe.